Estamos aqui reunidos para mais um encontro do projeto Reflexões Filosóficas. Hoje com o professor Vitor Sales Pinheiro, que vai falar sobre fé e razão. Só esperar então o professor entrar, para a gente dar início à live. Foi o primeiro a entrar. Professor Rafael, tudo bom? Seja bem-vindo. E aí, professor Hugo, tudo bem? Tudo ótimo. Melhor agora com a sua presença. Queria, antes de lhe apresentar, dizer que já acompanho o seu trabalho há muito tempo no canal Dialético, né? As aulas sobre filosofia antiga, medieval. Hoje, fazendo uma pesquisa no seu currículo, vi que o senhor foi orientado pelo professor Marco Casanova, que também participou aqui do projeto, também é um grande especialista em Heidegger e Nietzsche, né? E para mim é uma grande honra, né, que eu estou tendo a possibilidade de conversar com professores que eu os conheço há muito tempo, mas eles não me conhecem, né? E que agora ele está podendo ter a honra de passar por esse momento aqui, que surgiu por um episódio triste, que é a pandemia, mas que estamos fazendo aqui uma divulgação, né, do pensamento reflexivo. Vou fazer aqui uma pequena apresentação para passar a palavra para o senhor, tá bom? O professor Vitor Sales Pinheiro é graduado em Direito, mestre e doutor em Filosofia, é coordenador dos grupos de pesquisa CNPq, Tradição da Lei Natural e Razão Pública, Secularização e Direitos Humanos. Suas principais áreas de interesse são a filosofia moral, política e jurídica, filosofia clássica e cristã, teoria neoclássica da lei natural e secularização e liberdade religiosa. Junto com o saudoso Benedito Nunes, foi coordenador da edição bilíngue da obra completa de Platão, né? Escreveu diversos artigos, ensaios, teve a honra de trabalhar com o professor Benedito Nunes. Eu, inclusive, fiz uma live com o professor Hernani Chaves, que foi orientando dele, que é um especialista em Foucault e Nietzsche também, né? E o tema que o professor vai aqui nos trazer, para a gente refletir um pouco, é fé e razão. Professor, muito boa tarde, muito obrigado por ter aceito o convite. A palavra é sua. Obrigado, professor Hugo. Muito obrigado pelo convite. Eu concordo que a filosofia é diálogo, é interlocução, e parabenizo muito o teu projeto. Acho muito interessante e também fico feliz de saber que eu estou em volta de amigos, de colegas, de muitos professores com os quais eu já debati, com os quais já aprendi, são meus professores. Eu fui aluno do Hernani, fui aluno do Casanova, e sou amigo do Alexandre Cabral, e sou conhecido de muitos outros com os quais tu já conversaste. Eu espero poder contribuir com esse teu projeto, para os teus alunos e para quem queira nos assistir. Eu fui estudar filosofia platônica no meu mestrado. Filosofia é diálogo, é crítica, e percebi que era uma filosofia muito ligada à religião. É impossível abrir algum diálogo de Platão, exceto talvez poucos, e não encontrar os deuses, não encontrar a religião. Platão é um filósofo ainda muito religioso, muito mais do que Aristóteles, certamente. Embora Aristóteles também fale de Deus, né? E isso me chamou a atenção, porque eu tinha aquela visão mais, talvez, fechada, que separasse religião de filosofia, como se fossem duas coisas muito diferentes, né? E depois eu fui estudar Heidegger, exatamente na época em que eu trabalhava com o Bené, com o professor Benedito Nunes, e fui orientando o Casanova até. E quem eu encontro em Heidegger? Eu encontro também uma reflexão profunda sobre Deus. E percebi que a filosofia tem como centro exatamente a transição medieval entre o pensamento clássico e o moderno. Não que o pensamento medieval seja só uma ponte, ele tem o seu valor próprio. Mas o único modo hermenêutico de articular a tradição filosófica ocidental de modo unitário e orgânico é entender exatamente a passagem da ontologia clássica dos gregos, por intermédio da patrística e da escolástica, à ruptura moderna. Ruptura essa que é problematizada constantemente no seio da própria filosofia moderna, mas também da filosofia contemporânea. Então, o meu desafio pessoal é sempre pensar a filosofia como um todo. É pensar a filosofia como um grande diálogo, do qual a gente não pode dispensar nenhuma de suas partes constitutivas.
Então, embora eu não seja um estudioso profundo e não me detenha constantemente nos textos da filosofia moderna, como os de Descartes, Hume, Locke, eu estudo Kant bastante, mas, sim, na filosofia clássica, na filosofia medieval, na filosofia contemporânea, eu estudo muito. Eu não posso dispensar uma dessas filosofias. Então, eu acho que a filosofia é um grande diálogo entre autores de uma tradição que nos concerne. Então, minha compreensão da filosofia é altamente hermenêutica. É uma lida sempre histórica com a linguagem que constitui o presente. Linguagem na qual nós estamos inseridos e que nos permite interpretar o mundo. Mas com isso eu também não adoto um tipo de filosofia relativista, que acha que tudo é linguagem, que tudo é discurso, que tudo é poder, que tudo é ideologia, a partir da hermenêutica da suspeita, que o Ricoeur demonstrou a partir de Marx, Freud, Nietzsche, em que nós desconfiamos da linguagem, como Platão desconfiava da linguagem retórica dos sofistas, mas também não conseguimos estabelecer um pensamento que seja realista. E eu percebi que o trilho descarrilhou com a crise da ontologia clássica na Idade Média, a partir do nominalismo de Occam. Então eu passei a adotar a interpretação de que a filosofia se sustenta, mesmo a partir dessa questão hermenêutica, que não nega a história, que não nega a tradição, que não nega os condicionamentos sociais, que não nega mesmo a relação intrínseca entre filosofia e poder, entre filosofia e ideologia, entre filosofia e mecanismos mesmo econômicos de estabelecimento do conhecimento, no campo de uma sociologia, por exemplo, dos intelectuais do conhecimento, mas que não abandona o que me parece ser o projeto fundamental da filosofia platônica, portanto da filosofia clássica, que é a ontologia, que é a possibilidade de conhecer o mundo. Porque senão não há filosofia. Tá? Então, eu passei a me dedicar à filosofia medieval porque me pareceu que é o ponto cego dessa hermenêutica. E é o ponto cego, muito provavelmente, pela ascensão do pensamento de tipo protestante, que renova o gesto luterano de recuperar a antiguidade sem a contaminação medieval. Então, se Lutero quer recuperar o Novo Testamento, diretamente do grego, sem a contaminação católica latina, toda a filosofia alemã vai ser também uma tentativa de recuperar a ontologia grega sem a escolástica, sem o tomismo. Tá? E isso não é possível. Isso não é possível simplesmente porque os manuais que os alemães estudavam, mesmo protestantes, mesmo rechaçando, eram manuais escolásticos, eram manuais jesuíticos. Então, quando Kant fala de Aristóteles, ele não fala diretamente de Aristóteles, isso nem é hermeneuticamente possível. Ele fala de um Aristóteles que foi condicionado pela lente tomista. Uhum. Então, eu percebi que era um déficit na minha formação e fui estudar a filosofia medieval, cujo tema central é fé e razão, como a gente propôs. Então, para começar a popular o nosso tema, nossa reflexão, a gente pode pensar que há basicamente dois modelos de relação entre fé e razão. Existe um modelo que é mais moderno, que é um modelo que tende a opô-las e a considerá-las em paralelo. Então, eu tenho a fé, eu tenho a razão. Elas não têm a mesma fonte, elas não conversam, elas não têm relações intrínsecas, e você pode eventualmente ter fé, por um lado, crer na palavra de Deus, crer, estou falando aqui obviamente da tradição cristã, que tem como fonte primordial a Sagrada Escritura, não exclusivamente na tradição católica, mas sobretudo a Escritura juntamente com a tradição e o magistério da Igreja, e por outro lado a razão. A razão me permitiria conhecer o mundo natural, por exemplo, de um modo relativamente autônomo em relação à vontade de Deus, e por outro lado a fé. Então essa postulação moderna, que está muito claro em Kant, por exemplo, que propõe uma religião no limite da pura razão, que quer purificar a fé da razão. E com isso, naturalmente, purificar a razão da fé. Então, separar. Vamos separar. Né? A fé tem... Veja, Kant é um homem de fé, Hegel é um homem de fé. Até Schopenhauer, todos os filósofos tinham fé. Mesmo assim, o único que realmente não tem fé, o único cético assim, mais radical até Schopenhauer e Nietzsche, é o Hume.
Tá certo? O David Hume, sim, é completamente cético. A gente tem esses filósofos da religião que são deístas, que têm uma fé bastante racionalista, positivista, iluminista, como o Diderot, como o Voltaire, né? Que é com aquela compreensão iluminista. Mesmo assim, Deus aparece no discurso. E uma ética de tipo cristã aparece no discurso, seja secularizado ou não. A partir de Schopenhauer e Nietzsche, é claro que a gente já tem uma filosofias anticristãs, filosofia já ateias ou filosofia antirreligiosas em geral. Ora, esse modelo, portanto, gera duas tendências que eu posso considerá-las ideológicas, se for defender a tradição clássica, que são o racionalismo e o fideísmo. Racionalismo e fideísmo. E vejam, eu não adoto essas filosofias porque me parece ser afirmar uma bicefalia. Como se nós tivéssemos duas cabeças, como se nós fôssemos duplos. Eu não viveria como fideísta e como racionalista. Se eu fosse fideísta ou racionalista, eu não seria nenhum dos dois. Então eu teria que abandonar, que foi o que aconteceu com a tradição moderna. Você vai ter que escolher ou fé, e isso gera um fundamentalismo, ou razão, e isso gera um positivismo. Ora, o fundamentalismo está errado, o positivismo também, e não tem solução? Tem solução. E a solução, a meu ver, está em Santo Tomás de Aquino. E por isso que eu defendo um tipo de filosofia tomista. E aí, isso só foi redimensionado na filosofia a partir do século XIX com uma encíclica do Papa Pio, do Leão XIII, que é Aeterni Patris, de 1879, em que ele afirma, no século XIX, a vitalidade, a força da filosofia tomista do século XIII. E isso renovou os estudos tomistas no século XIX e XX. E nós estamos ainda sob o influxo dessa renovação. Então há uma dezena de grandes autores que influenciaram os filósofos seculares. Lembrando que o próprio Heidegger foi seminarista jesuítico e que, de algum modo, teve contato com essa filosofia tomista e também agostiniana. O Heidegger tem estudos de filosofia da religião em São Paulo e de Santo Agostinho. Então, esse é o modelo moderno. Tá? Fé ou razão. Fé contra razão. Razão ou fé. Razão contra a fé. E o modelo clássico, católico, medieval, é o modelo fé e razão. Portanto, com a conjunção aditiva, em que há um problema para a teologia, portanto, para a fé, sobre o papel da razão. E há um problema para a razão, portanto, filosofia e ciência, do papel da fé. Portanto, esse pensamento não pode ser compreendido nem só teologicamente, nem só filosoficamente. Porque a filosofia precisa dar uma resposta para o papel da fé na articulação da razão. E a teologia precisa dar uma resposta à razão. E por isso se desenvolve uma grande tradição intelectual cristã que em vários momentos é esquecido. É normal na história a gente esquecer o passado. Os meus amigos vêm dizer, hoje nós esquecemos a tradição. Não, sempre na história há um esquecimento do passado. Aliás, isso é vital. O próprio Nietzsche dizia que viver é esquecer. E é verdade isso. A gente esquece por vontade ou por má vontade. A gente esquece por culpa, negligência, imprudência e imperícia, para lembrar do Código Penal, ou por dolo, por má fé. Né? Então, não cabe a nós, não cabe a mim julgar se é má fé ou não. O fato é que há um esquecimento editorial, muitas vezes, nas conferências, nos congressos. Né? Mas você pega uma figura como Casanova, uma figura maravilhosa, completamente aberta, não vai negar esse tipo de conhecimento, esse tipo de estudo. Então, a meu ver, vale a pena a gente recuperar essa ideia, essa grande tradição cristã, na qual a gente poderia incluir, inclusive, o Heidegger, que é anticristão, por um lado. Por outro, é alguém que está nessa tradição. Toda a filosofia da existência, que pode ser cristã ou ateísta, tem uma origem agostiniana cristã. Lembrando que a filosofia da existência começa, sobretudo, com Kierkegaard, com Dostoiévski. E daí Nietzsche, toda a tradição Heidegger, Sartre, Camus, esses são todos filólogos. Claro, o Sartre e o Camus são ateus, né, mas há um cristianismo ali dialético. O próprio Nietzsche, com o seu anticristianismo, está nessa tensão. Né? Isso, aliás, eu estudei no meu doutorado. Isso o professor Alexandre Cabral, meu amigo, entende muito bem. Há toda essa tensão com o cristianismo. Então, qual é essa grande tradição cristã? Ela surgiu
como a necessidade de responder aos intelectuais pagãos que não estavam entendendo a religião cristã. E essa resposta precisava ser intelectual e à altura dos grandes intelectuais cristãos. Isto quer dizer que, se você é anticristão e pratica filosofia, e eu sou cristão e pratico filosofia, a gente vai ter que dialogar. Eu vou ser capaz de entender você e refutá-lo, e você vai ter que ser capaz de me entender e me refutar. E aí começa a brincadeira. E aí começa a dialética. Porque o cristianismo foi considerado uma superstição, como é considerado hoje em dia. Mas isso é uma bobagem. O cristianismo não é uma superstição. É muito pelo contrário. O cristianismo é também uma teologia. O cristianismo não é uma emoção, não é um conjunto de ritos esparsos. O cristianismo tem uma teologia. O cristianismo é a crença no verbo de Deus feito carne. E o verbo, como tu lembras, hoje, aliás, é o dia de um grande doutor da igreja, que é São Jerônimo, que foi exatamente quem traduziu a expressão grega renarché renologos por in principium erat verbum. No princípio era o verbo. Este é o primeiro verso do quarto evangelho. São João, um teólogo. São João já é um teólogo. São Paulo já é um teólogo avant la lettre. Já são autores, escritores de alto gabarito intelectual e que já estão respondendo à filosofia grega. Acontece que ninguém sabe disso, ninguém estuda isso. Porque ninguém entende o que era o helenismo. Ninguém entende o público que esses autores, a quem esses autores escreveram. Então, se São João começa o seu evangelho dizendo, no princípio, arché, palavra filosófica. O filósofo busca o princípio das coisas. E era o logos. Ora, isso aqui Platão também disse. No princípio é o logos. Isso está escrito em 8 diálogos de Platão, em outras palavras, é claro. E depois, esse verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Que é o problema que filosoficamente não se resolve. Que é o problema da encarnação. Para isso você precisa de fé. Mas não para entender, por exemplo, a existência de Deus, a providência de Deus, a participação de Deus. Então, os filósofos cristãos, os teólogos cristãos, que são os apologetas, os defensores da fé contra as calúnias e contra as incompreensões da sociedade pagã em geral, usaram das categorias filosóficas da tradição clássica, tanto grega quanto latina, para explicar a sua fé. Basta lembrar, por exemplo, que São Paulo, como eu acabei de dizer, vai ao Areópago da capital intelectual mundial, que é Atenas, onde se debate, entre outras coisas, filosofia. Se eu vou hoje para o parlamento brasileiro, eu preciso saber de direito, preciso saber da Constituição, pois eu sei da Constituição. Pode mandar que eu falo da Constituição. Eu entendo como funciona o argumento jurídico. Eu estou aqui da faculdade, estou aqui na universidade, eu entendo como é que funciona, sou doutor em filosofia. Eu entendo como é que funciona esse debate. Vamos debater. E São Paulo também. São Paulo ia lá e foi debater. É claro que depois, quando ele falou da ressurreição, aí quiseram abandoná-lo, né? Ninguém aceitaria. Então, veja, é claro que a ressurreição e a encarnação não são dados da razão. Eu não vou te explicar, eu não vou te demonstrar a encarnação ou a ressurreição como eu te demonstro um postulado científico natural positivo. Isso não. Mas eu posso também te apresentar a possibilidade que isso seja verdade. Porque você não consegue nem demonstrar a encarnação e nem negar a encarnação. Você não consegue também afirmar que ela é impossível completamente de se dar, sendo Deus quem é. Existindo Deus tal como ele existe. Então, há uma tensão. Olha, o Edrey tá mencionando que alguns creram, é verdade. Alguns creram, né? Isso é bem lembrado, Edrey. Então, há uma tradição intelectual que remonta naturalmente, como eu falei, ao Novo Testamento, aos Evangelhos, mas que se dá num campo hermenêutico de interpretação do mistério da fé a partir das categorias filosóficas. E é impossível adotar as categorias filosóficas clássicas sem filosofar. E, portanto, a filosofia que um São Jerônimo, um Santo Agostinho, um São Gregório de Nissa, um Orígenes, por que não, São Justino Mártir, um Tertuliano, todos esses que são chamados de padres da igreja, é uma filosofia de tipo clássica, que tem algumas características
muito básicas. Naturalmente, Deus existe. Deus é o princípio do ser e do conhecer. Deus é a causa da existência e da inteligibilidade do mundo. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, capazes de criar, procriar, não só tendo filhos, mas pela técnica, pela cultura. Nós podemos construir uma casa, por exemplo. Nós podemos fazer isso que nós estamos fazendo aqui, criar palavras, criar cultura, técnica em geral. O problema da técnica, o problema da cultura em geral, que era tão debatida pela filosofia grega, pela tragédia grega, mas com um limite. Olha, a híbris grega. O limite que os deuses impõem aos homens. Os homens não são deuses, embora eles querem ser deuses. Embora eles querem, como Prometeu, roubar o fogo dos deuses. Então você pega toda a reflexão profunda de um Sófocles, de um Sêneca, sobre esse tema, e os cristãos o interpretam a partir da queda, do pecado original, da soberba, do pecado. E aí os cristãos começam a desenvolver toda uma filosofia antropológica, uma filosofia moral, e com Santo Agostinho em particular, uma filosofia social, que, entre aspas, pode ser chamada de filosofia política, que vai gerar todo o agostinismo político na Idade Média, que é a unção divina dos reis, que é a ideia de que os reis são missionários de uma paz na terra necessária para o bem comum dos céus, para uma paz mínima para que a igreja possa atuar e salvar as almas, e contribuir para a salvação livre das almas, as almas que têm que livremente querer ser salvas. Né? Ninguém pode coagir a salvação. Então, por isso que é um anúncio, por isso que a Boa Nova é um anúncio, você é livre para negá-la. Mas o que é a liberdade humana? E por que a liberdade humana pode negar o convite da salvação? E por que Deus não é evidente? Por que Deus se esconde? O grande tema da mística, o Heidegger adorava isso. O Heidegger passou a vida inteira pensando nisso. Toda a retração do ser em Heidegger é um desdobramento da teologia apofática e negativa de um Deus que se esconde. Cadê Deus? Deus colocou em mim uma semente para buscá-lo, mas eu não encontro. E eu busco, e não encontro. Essa é a trajetória de Santo Agostinho. Santo Agostinho buscava Deus e não encontrava. E aí vem a grande construção de Santo Agostinho, fundando a psicologia profunda, de que eu te procurava fora, mas tu estavas dentro. E tu estavas mais dentro do mais íntimo de mim. Tu estavas além, antes do meu corpo tem a minha alma, mas antes da minha alma tem o meu espírito. Então tem alguma coisa além da minha corporeidade, da minha sensibilidade, que é a minha alma, composta por imaginação, memória, vontade, inteligência. Mas além de tudo isto, há um terceiro grau, que é o espírito. E aí ele retoma São Paulo, eu vos saúdo em corpo, alma e espírito. O que é o espírito? Isso a filosofia grega não entendeu, digamos assim. O espírito é o Espírito Santo de Deus. É a presença de Deus em mim. É a inabitação da Santíssima Trindade na alma do batizado, no nível sacramental. Tá? É a força da graça atuante na alma de quem se abre a ela, de quem permite a sua ação, por um lado. E por outro, é a presença do Criador na criatura, que é pensável, que é articulado a partir da metafísica de Aristóteles. Isto é a causa primeira atuando nas causas segundas, que tem uma autonomia relativa. E porque tem uma autonomia relativa, é possível, do ponto de vista epistemológico, estudá-las de forma autônoma. Isto é a ciência. Então, quando Santo Agostinho, por exemplo, diz que Deus escreveu 2 livros. Deus escreveu 2 livros. Tá? Um é a Bíblia, que é a palavra de Deus, em que você crê, você acredita na Bíblia. E aí ele interpreta Isaías, numa tradução, inclusive, que hoje é vista como imperecisa, que diz, enquanto não creres, não entenderás. Crê para entender. Tu não vais primeiro entender e depois crer. Até porque, se tu entendeste antes, para que crer? Isso é estúpido. Se eu entendi, eu não preciso crer. Tá entendendo? Se eu chego assim e falo assim, meu amigo, faz uma conta aí no teu celular, rapidinho, porque eu não sei fazer conta, de quanto é 28 vezes 47 mil. Aí tu fazes a conta e tu fala, olha, é tanto. Eu acredito em ti. Porque tu tens uma calculadora na mão, então porque tu és um matemático, como todo mundo crê no que eu estou falando. Vejam só, tu podes anotar tudo que eu estou dizendo, já falei mais de 20 autores, e verificar se eu estou mentindo ou não.
Santo Agostinho percebe que a nossa vida é toda pautada por atos de crença. A nossa vida, a vida da sociedade é toda pautada num conceito que ele desenvolve muito, que é o conceito central da política, de autoridade, de autoria. Ora, eu não acho que tu sejas um farsante, Hugo. Pelo contrário, eu te admiro, eu te respeito. Tu tens um perfil, tu tens um trabalho, tu tens um mestrado, mas eu não tenho como comprovar isso. Eu não fui atrás do teu diploma de mestre. Nem tudo meu. Tu creste na minha declaração, tá entendendo? Do Lattes, tu creste nas minhas aulas. Então, Santo Agostinho percebe que, no fundo, a gente precisa escolher em quem crer. E, principalmente, isso eu acho muito relevante para a filosofia moderna. Se a gente acredita na gente, se eu creio em mim. Porque se eu me torno o critério último da realidade, numa radicalização de Descartes, quer dizer que eu sou o centro do mundo. E isso gera um antropocentrismo, um subjetivismo. Veja, Descartes não pensava nisso, não pensava assim. Mas isso gera uma heresia, para usar um termo teológico de São Pio X, que é o subjetivismo, que é o modernismo. Eu sou o centro do mundo, aquilo em que eu não acreditar, não existe. Aquilo em que eu acreditar, existe. Peraí, mas eu não posso estar errado? E essa é a dúvida mais básica de qualquer filósofo. Eu posso estar errado. Aliás, eu normalmente estou errado. Os meus sentidos variam. E por causa disso eu não posso confiar nos sentidos. Então, Santo Agostinho era um platônico. Mas eu também talvez não possa confiar plenamente na minha razão. A minha própria razão pode estar errada. Então a fé aparece com uma possibilidade de crer na autoridade da igreja, que não é um conjunto de mentirosos. A igreja não é um conjunto, um mentindo para o outro, e um acreditando na mentira do outro, e todo mundo mentindo junto, numa grande palhaçada. Isso não dura, isso não perdura, isso não funciona. Não é assim. Moisés não é um palhaço, não é um ideólogo que tirou as pessoas do Egito com um conjunto de normas. Não. Então, peraí, presta atenção. A Bíblia é o primeiro livro de Deus. Eu posso crer na Bíblia. E ela, de algum modo, funciona na minha existência. Ao obedecê-la, ao segui-la, ela faz sentido para a minha vida. E isso o convertido, Santo Agostinho, lembrando que era um convertido, experimentou na própria carne. Mas Deus escreveu um segundo livro. Isso que é importante. O segundo livro que Deus escreveu é a natureza. Inclusive a minha natureza. Deus não criou o mundo falando. Deus criou o mundo pensando e falando ao mesmo tempo. Porque Deus, pensamento e ação coincidem. Porque Deus não dá um tempo para diferir a sua ação. Ele não pensa, reflete, toma uma decisão e depois a cumpre. E se ele criou o mundo falando e pensando, o mundo é inteligível. E há uma criatura nesse universo multifacetado e ontologicamente hierarquizado e polifacetado, uma criatura que participa da inteligência dele. Exatamente porque foi criada a sua imagem e semelhança. E já que ele tem inteligência, ele é capaz de amar, ele é livre para amar ou para odiar, tá? E para pensar, e para descobrir, para conhecer a verdade do mundo natural, do mundo material, do mundo em que nós estamos, e também para acolher a verdade da sua salvação. Então, o intelectual cristão, ele tem essa dupla pauta. O livro da revelação, que ele acolhe pela fé, e o livro da natureza, que ele reflete pela razão. A razão tem uma autonomia relativa em relação à fé. A razão ela pode ser operada de forma autônoma. E é exatamente por isso que a igreja, isso diz o Papa Bento XVI, aposta na razão. Defende a razão, inclusive a razão moral. Inclusive a razão moral. E aí vem o papel da lei natural, que é a razão moral. A lei natural é a capacidade que nós temos de pensar sobre o que é certo e errado. Estabelecer verdades objetivas, independente de nós. Que é alguma coisa que se desconfia profundamente na pós-modernidade. Aliás, se desconfia totalmente na pós-modernidade. Então, Santo Agostinho, que eu estou usando um dos exemplos de um nascedouro, estabelece o critério que em Santo Tomás de Aquino, para falar de um segundo grande modelo dessa relação clássica entre fé e razão, articula a partir dos critérios natureza e graça. Natureza e graça. Que estão interligadas. Por que estão interligadas? E com um grande postulado, que a meu ver é um dos mais interessantes de todo esse processo. Que a graça não
exclui a natureza. A graça não age contra a natureza ou fora da natureza. A graça atua sobre a natureza. Porque não são dois, é o mesmo autor. O autor da natureza é o autor da graça. E para que a graça? E aqui vem um mistério central do cristianismo. O mistério central do cristianismo é a encarnação do verbo de Deus feito homem para redimir o homem dos seus pecados e para salvá-lo. O que não foi conquistado não foi redimido. O Deus conquista a natureza humana, Deus se permite participar da natureza humana, na segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, e com isso ele redime a humanidade inteira. E aí tem toda uma explicação de tipo antropológico, de tipo psicológico, de tipo, a gente poderia aqui tratar isso a vida inteira. Tá? Porque isso é a filosofia da religião, isso é o cerne da filosofia da religião cristã. A filosofia da religião, em geral, é a especulação sobre a natureza de Deus, a existência da natureza de Deus. E a filosofia da religião cristã é a reflexão profunda sobre a natureza de Cristo, que é Deus, na segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, veja, a gente tem uma teologia dogmática, que é uma articulação racional das verdades da fé. Então, eu tenho fé e eu quero explicar em que eu creio. A razão vem em auxílio da fé. Teologia dogmática. Mas a fé também se questiona racionalmente sobre quem ela é, sobre o que ela faz, sobre como ela opera. Então, a epistemologia da fé é a teologia fundamental, ou apologética, que era o nome dessa disciplina, que é uma espécie de preâmbulo para a teologia. Até hoje, a minha primeira profissão, Hugo, o primeiro lugar que eu dei aula foi na faculdade do Mosteiro de São Bento, do Rio de Janeiro, no curso de filosofia, recém-mestre, em 2010. E eu, na época eu tinha muitas dúvidas sobre quem eu era, sobre a minha vocação, sobre a fé ou não. E eu pensei assim, peraí, filosofia, vou dar aula de Platão aqui para os seminaristas, para quê? E isso está claro, porque até hoje, nos seminários católicos e protestantes, se estuda filosofia. Por que os religiosos têm interesse na filosofia? Porque eles querem estudar filosofia, inclusive, sobretudo clássica. E por que os primeiros cristãos estudaram filosofia? Os intelectuais, naturalmente. E por que depois Santo Tomás vai estudar muito Aristóteles e vai se tornar o maior intérprete de Aristóteles de todos os tempos? Então, exatamente porque a natureza racional tem um contributo no aperfeiçoamento eudaimônico das suas finalidades que contribuem para a graça. Então, o desenvolvimento da natureza moral pelas virtudes morais e o desenvolvimento da natureza intelectual pelas virtudes intelectuais contribuem enormemente para a assimilação da graça, pela fé. E por isso São Tomás de Aquino diz, a graça pressupõe a natureza, a graça não exclui a natureza. As virtudes teologais da fé, esperança e caridade se articulam com as virtudes morais da temperança, fortaleza, prudência e justiça. Então se desenvolve toda uma filosofia moral, uma teologia moral das virtudes cardeais, das virtudes teologais, dos vícios capitais, que é diretamente influenciada na tradição clássica grega. Olha, a ética das virtudes tomista é uma ética aristotélica. Todo modo de pensamento tomista é um modo de pensamento aristotélico. É extremamente lógico. Então, a filosofia vai ensinar a razão a pensar. Pensar é ter uma ciência do pensamento, chamada lógica. Ora, procure na obra de Santo Tomás de Aquino, inclusive nas orações, inclusive no ofício da liturgia de Corpus Christi que ele compôs, alguma frase que não seja formulada como proposição de um silogismo, em que tenha dois termos, e que dois termos formem uma proposição, e que esta proposição tem premissas anteriores e consequências posteriores. Se você encontrar, você me mostra, porque eu nunca vi, e os grandes tomistas que demonstram isso percebem. Então é alguém que está completamente inserido na lógica aristotélica. Alguém que assimilou desde antes, desde a tradição que já é anterior a ele, assimilou a lógica aristotélica.
e que usa do registro retórico muito raramente, sempre ao encalço da formulação lógica, de tipo definicional, de tipo conceitual. Conceito, 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 conceito. Então a Suma Teológica são uns 16 mil conceitos, só. Então você tem 16 mil conceitos. Me mostra algum filósofo com 16 mil conceitos. Isso eu também não encontrei. Platão tem muitos conceitos, Aristóteles também, todos os filósofos têm milhares de conceitos, mas alguém que consiga fazer um edifício como a Suma Teológica, que começa pensando reflexivamente no que é a doutrina sagrada, no que é a teologia. Se existe teologia, se não existe, se pode ouvir. Tá. Depois, Deus existe? Porque se Deus existe, não tem uma Suma Teológica, não tem uma ciência de Deus, não tem uma... Deus existe? Tem provas, tem gente que diz que não, tem gente que diz que sim. Olha, o pai da filosofia, que é Platão, como eu disse, estabeleceu essa dialética, esse diálogo, teses e contraposições, né? E São Tomás também. Ele formula as questões da Suma Teológica, os artigos das questões, com objeções. Eu acho que é Deus. Tu pode dizer que não há Deus. Legal, agora dá pra gente filosofar. Por que deve haver Deus? Por que pode haver Deus? Por que pode não haver Deus? E ele formula, de forma honesta, da melhor forma possível, os argumentos contrários à existência de Deus, para refutá-los, só que de modo muito sintético. E por isso, boa parte da filosofia, porque era um plano de aula, era um post, era uma coisa sintética para alunos, né? Na Suma contra os Gentios, ou nas questões disputadas, aí ele desenvolve muito mais. Na Suma Teológica, ele põe 3 ou 4 objeções, 3 ou 4 respostas. Às vezes ele vai a mais, 6, 7. Mas nas questões disputadas ele tem 12 às vezes. E mesmo assim, se são 12 objeções, ele põe só um parágrafo. Isso quer dizer que ele lia esse parágrafo e falava por 1 hora sobre esse parágrafo. E as pessoas passavam disputando 1 hora, um parágrafo. Então eles precisariam de 12 horas, tá certo? Então cada questão dessa pode ser um curso. Cada questão dessa é uma ementa de um pensamento filosófico e logicamente articulado, capaz de promover o pensamento. Então, sim, Deus existe, sim, ele criou o mundo material, de algum modo ele participa do mundo material, esse mundo é organizado, ordenado, é um cosmos, e por aí vai. E nesse mundo existe o ser humano, que não é compreendido por causa da queda. Então, a razão humana e a moralidade humana, elas são deficientes. E por isso a gente precisa da graça. Por isso a gente precisa da fé. E uma vez que a gente recupera a natureza perdida, para lembrar aqui de um livro do Milton, né, O Paraíso Perdido, pela graça. Aí sim a gente volta a agir como seres humanos e a pensar como seres humanos. Em contato imediato ou imediato com Deus. E aí fé e razão se articulam num todo orgânico e de interdependência fundamental, que é o projeto da Universidade Católica Medieval. Então, a Igreja funda a universidade exatamente porque ela acreditava profundamente na ciência da fé. Então, a primeira função é teologia. Mas só teologia? Não. A gente precisa entender o corpo humano. Tem uma ciência para isso. E os cristãos não tinham muito a contribuir com essa ciência. Por enquanto. Depois virão a contribuir. Que era a medicina. Então vamos ensinar a medicina romana. Vamos ensinar a medicina grega. Não é isso? Hipócrates e Galeno. Quem guardou Hipócrates e Galeno? A igreja. O império cai no ocidente, a igreja fica com esses documentos. Os mosteiros guardam. Vamos ensinar Hipócrates e Galeno. E só isso? Não, vamos ensinar Aristóteles. A gente guardou aqui também. Vamos ensinar Agostinho. Vamos ensinar a Sagrada Escritura. Inclusive, Agostinho é um biblista de mão cheia. São Jerônimo, cujo dia se celebra hoje, é um biblista que, inclusive, fez a versão da Vulgata sob pedido do Papa Dámaso, no século IV. E vamos ensinar direito. Que direito? A gente não tem direito. A gente tem o direito romano. Aliás, a igreja é romana. Então, vamos ensinar o direito romano. O direito também, o direito romano imperial, e o direito romano canônico. A partir de Teodósio e Justino, a gente tem um direito católico, um direito cristão. E para tudo isso, para que eu ensine teologia, para que eu ensine medicina e para que eu ensine direito, então eu tenho
Em primeiro lugar, um contato com a causa primeira e o fim último, que é Deus, pela teologia. Eu tenho um estudo de como funciona o corpo humano para promover a saúde. O fim da medicina é a saúde, é a cura do corpo. E depois eu tenho o direito, que é a cura dos conflitos sociais, que é a tentativa de organizar racionalmente a sociedade. O direito romano é uma aposta na razão, na natureza das coisas. E olha que interessante, Hugo. O paradigma jurídico romano, ele é realista. No âmbito filosófico, os romanos falavam da natureza das coisas, que é o que nós chamamos depois de direito natural. O direito natural é um direito que existe intrinsecamente à razão humana. Como eu te digo que a metade não pode ser maior do que o todo, porque faz parte do conceito de metade ser menor do que o todo, também há uma proporção, por exemplo, na justiça, por exemplo, na propriedade, nos institutos jurídicos. E o modo como o direito romano é uma maravilha, porque é uma espécie de filosofia do direito, porque é uma razão dos institutos jurídicos. Razão essa que, segundo eles, tem uma dimensão histórica, mas tem uma dimensão também natural, uma dimensão intrínseca. E se você pega um estoico, que é um platônico como Cícero, aí sim, o autor da lei natural é Deus. Ele não tinha a mínima ideia de Cristo, não tinha a mínima ideia da tradição judaica, não respeitava, não conhecia a tradição judaica. Mas os cristãos que conhecem a revelação vão dizer, bem, se esse Deus é autor da lei natural, ele também deve ser o autor da lei divina. É o mesmo, não tem dois deuses. Então eu posso pensar a lei natural e eu posso receber a lei divina. E ambas são, na formulação da filosofia tomista, participações da lei eterna. Ambas são lei eterna. Tem 5 tipos de lei. Então o pensamento de Santo Tomás, ele é conceitual analógico. A gente vai distinguindo os tipos de adjetivos que podem classificar os substantivos. Então o que é lei? Esta é a pergunta. Lei, do ponto de vista jurídico, é a ordenação da razão para o bem comum promulgada porque tem autoridade para cuidar da sociedade. Então, causa formal, causa final, causa eficiente, causa material da lei. Depois, quais são os tipos de lei? Tem uma lei eterna e tem uma lei humana. Tem uma lei que não perece, uma lei constante, uma lei definitiva e uma lei que muda. Bem, a lei eterna pode ser natural ou divina. Ela será natural se for a participação da criatura racional na lei eterna, do ponto de vista moral. E ela será divina se ela for a autorrevelação de Deus na história, sobretudo na figura de Cristo, mas também dos profetas e dos legisladores, como Moisés e Elias, que circundavam o Cristo na transfiguração no Monte Tabor, a Pedro, Tiago e João. Então, Santo Tomás, peraí, mas tem mais 2 leis. Tem a lei positiva, que é a lei que a gente cria. Essa lei participa da lei natural. Esta lei participa da lei natural, que por sua vez é a participação da lei eterna. Porque não tem possibilidade de a cultura não pressupor a natureza. A cultura sempre pressupõe a natureza, isto é, as inovações, as transformações, as criações humanas pressupõem uma natureza. Todo esse debate do culturalismo antropológico, né, é simples. A gente vê as tribos indígenas, a gente vê as outras civilizações, tudo bem, mas tem alguma coisa em comum, senão a gente nem poderia pensá-las. A gente olha para os hipopótamos e aí não tem natureza comum, então não tem muito que. Não tem relação. Agora, se tem uma antropologia, é porque tem alguma coisa de comum que me permite pensar e interpretar esses símbolos. E aí toda a antropologia é universalista. Porque é incrível, Hugo, isso aqui é importante a gente falar no campo da filosofia. As pessoas vêm com livros da década de 60, 70, nada contra, não estuda tudo. Mas peraí, pô, são problemas que já foram resolvidos pela história da filosofia. Universalismo e relativismo. Esse é problema de Platão. Olha, você acha que você é mais relativista do que na época de Platão? Eu duvido. Platão, havia um grande relativismo na época de Platão. Um relativismo profundo. Tá certo? Um relativismo. O Richard Rorty ficaria envergonhado de um Protágoras. Protágoras era mais relativista do que Rorty. Duvido se não era. Não tinha. O Rorty, pelo menos, fica com a democracia. A democracia não é relativa. A democracia é a base para que a gente possa divergir e chegar a um consenso. O Protágoras nem isso. Nem isso é relativo. Até isso é relativo, quer dizer, perdão. Então, a lei positiva é a criação, por um lado, autônoma e relativa. Cada um tem a sua lei positiva e a lei positiva muda. Mas a lei positiva tem um esteio racional na lei natural. Porque a lei não é um ato de vontade, mas a lei é um ato de razão. E quando se afirma que a lei é ato da vontade,
o direito em geral se torna positivista, legalista e voluntarista. Leia o que... Aí, olha só, quem disse isso? Isso diz, Trasímaco disse isso no livro 1 da República. A justiça é a vontade do mais forte. Se for o Bolsonaro, é o Bolsonaro. Se for o Lula, é o Lula. Se for o Temer, é o Temer. Se for a Dilma, é a Dilma. Peraí, justiça é isso, é? Não, eu acho que não. A filosofia acha que não. A filosofia busca um critério moral para estabelecer o que é a justiça, independente das alternâncias de poder. Que pode ser um tirano e pode ser um estadista. Essa diferença é filosófica clássica. Um é tirano, o outro é estadista. Na verdade, os dois são tiranos e estadistas. Aí vem a analogia, dependendo do critério de cada qual. Então, assim, para concluir, ele estabelece um modelo de ontologia realista, de tipo aristotélico, pela qual a verdade é a adequação da mente à realidade. A verdade é quando a minha mente participa da essência da realidade. Mas nada na mente sem antes passar pelos sentidos. Por isso que ele é um realista moderado, de tipo aristotélico. Porque os meus sentidos me dão a perceber, me permitem perceber a realidade ao redor. E aí eu crivo esta percepção sensível pela minha capacidade racional e conceitual. E começo a conceituar analogicamente a lei, a justiça, as virtudes, Deus, o bem, o mal, a polis, o que eu quiser, o que eu puder. Esse é o modelo escolástico de conhecimento que funda a universidade. E aí vem essa relação entre fé e razão sobre o que estrutura tudo isso, o que governa tudo isso. Qual é a causa deste cosmos ordenado? E Santo Tomás é muito humilde, é realmente impressionante isso. Porque ele simplesmente dá a palavra para Aristóteles e reproduz o argumento. Olha, dizem que é Deus, chama-se Deus, este ser, que é o ato puro, que é a causa não causada, que é o motor imóvel, que é a causa primeira, que é o fim último. E usa toda a filosofia aristotélica de tipo cosmológico para estabelecer tudo isso. E faz uma teologia natural, que é uma disciplina da filosofia, que também é chamada de metafísica, e essa é uma das palavras que ninguém entende. Ninguém sabe o que é metafísica. Ninguém está acostumado com isso. Tem a mínima ideia. Metafísica é muito engraçado. Parece quando eu quero xingar alguém. Mas isso é metafísica, como se fosse assim, mas isso é bruxaria, mas isso é loucura. Mas isso é metafísica, isso é a organização lógica dos primeiros princípios da realidade. Que vai ter, obviamente, vários modelos de metafísica ao longo da história. Você tem um grande modelo platônico, um grande modelo aristotélico. Isso. Dois modelos dessa estrutura, que é o agostiniano e o tomista. Um modelo cartesiano, um modelo lockeano, um modelo kantiano, hegeliano, o heideggeriano, o mesmo nietzscheano, mesmo mais antimetafísico de todos os filósofos, o mais autodeclaradamente antimetafísico de todos os filósofos, tem uma metafísica. E tem uma religião. Chama o Casanova, o Alexandre Cabral, chama o Hernani para ver se eles não vão mostrar isso. O Nietzsche está criando um novo tipo de experiência, cujo fundo a gente pode considerar o que é metafísico. É o Zaratustra, é o eterno retorno, é o sobre-humano, é a vontade de poder, potência. Tudo isso tem uma dimensão metafísica. O próprio Heidegger diz isso. Aliás, a interpretação é bem heideggeriana, que tinha uma outra metafísica. Da retração histórica, epocal do ser, etc. Então, a metafísica não tem como fugir dela. Acabem com isso de querer xingar usando a palavra metafísica. Se você for um positivista lógico, você também tem essa metafísica, que é rasa do ponto de vista ontológico. Se você é um cientista materialista, ateísta, secularista, você também tem uma metafísica. E nesse nível mais profundo do pensamento sobre Deus, em última instância, a natureza, a existência de Deus, haverá um âmbito de crença. Haverá um tipo de aposta que pode ser mais ou menos dogmática, que pode ser mais ou menos reflexiva, que pode ser mais ou menos autocrítica, mas que a razão vai chegar ao seu limite. E isso os cristãos perceberam. E que a razão ela é limitada. Eu gosto muito de uma frase do Pascal, que é: o último passo da razão é entender que infinitas coisas a transcendem.
O último passo da razão é entender que infinitas coisas transcendem. Porque senão você recai no racionalismo. E o racionalismo é uma ideologia tão pobre, né? O Nietzsche tem razão, o Heidegger tem razão, uma ideologia tão pobre. O positivismo é uma coisa tão pobre, não resolve nada. Não explica nem metade do mundo. Que dirá todo mundo? E a arte, e os sentimentos, e as paixões, e o amor. Como é que você vai explicar o amor cientificamente? Psicologicamente? Você não tem explicação para o amor. E o amor é o que te move. Então, Santo Agostinho, por exemplo, sabia disso. Né? Então, eu espero ter dado assim, um apanhado muito geral sobre o modelo clássico das relações entre fé e razão e, claro, criticando o modelo moderno que tende a dissociá-las e a divorciá-las. Professor, muito obrigado pela exposição. Surgiram muitos elogios, algumas perguntas. Perguntaram se ficaria gravado. Sim, fica gravado, todas as lives. Essa é a live número 67 que eu faço. Fica salvo aqui também no meu canal de YouTube. Depois eu posso até disponibilizar o link para o professor, se ele quiser depois distribuir. Esse projeto que eu faço aqui de reflexões filosóficas é exatamente para trazer para um público fora da academia um apanhado, uma visão geral de filosofia. E eu já vou dar início a um novo projeto em outubro, porque esse projeto do Instagram vai acabar no começo de outubro, e eu vou começar um outro projeto, esse mais amplo no YouTube, com aulas de duração de 2 horas, que é um curso livre de História da Filosofia. E eu já queria aqui prontamente fazer um convite, né, para você. Eu quero, na verdade, eu quero divulgar o trabalho dos professores, né? Vai ser um curso gratuito, na internet, todo mundo pode ter acesso, e eu quero que cada professor dê uma aula. Eu não quero repetir os professores, que é para você ter abordagens diferentes. Então, eu já estou planejando a filosofia antiga com algo em torno de 20 aulas. Filosofia medieval vai ter também um grande número, porque eu quero fazer um curso para as pessoas que sejam iniciadas em filosofia, que façam graduação ou que tenham interesse. Até mesmo a gente trazer o pessoal para a filosofia e poder refletir. Então essa live vai ficar salva assim que acabar. Também colocarei no meu canal de YouTube, tá? Ontem, por exemplo, tivemos aqui uma live sobre abstração e intelecção em São Tomás de Aquino. Amanhã teremos uma live sobre Kant, né? O esclarecimento em Kant. Então tem as mais diversas temáticas e eu acho que a ideia é essa, né? Fazer o pessoal refletir. Bom, fazer a primeira pergunta agora, aproveitando os seus estudos na área do direito também. Você percebe que as constituições, principalmente do mundo ocidental, de uma certa forma, elas são fundamentadas na moralidade cristã? Existe um quê ali da conduta moral bíblica para a constituição da lei dos países, do mundo ocidental? Você quer fazer todas as perguntas e eu respondo juntas ou... Porque a gente tem pouco tempo, certo? Tem pouco tempo. Então, como você prefere? Eu prefiro que responda uma por uma. Tá. A resposta é com certeza absoluta. Próxima. No campo da filosofia em geral, se estuda o processo de secularização, que é a articulação dos conceitos religiosos fundados na Idade Média, sobretudo, numa linguagem secular, científica, não religiosa. E com o direito não poderia ser diferente. O que não quer dizer que não tenha havido na modernidade ganhos e contributos. Mas, se eu tivesse que dizer o princípio fundamental do constitucionalismo democrático moderno, é a divindade da pessoa humana. É a afirmação de que todos, sem nenhuma exceção, sem nenhuma discriminação de gênero, de econômica e social, têm direitos inalienáveis e iguais. A liberdade, a igualdade. Então, todos os ideais modernos vêm da tradição cristã. Quando São Paulo, por exemplo, aos Gálatas diz: entre vós já não há mais homem e mulher, escravo e livre, cidadão e estrangeiro. O que ele está dizendo? Ele está abolindo todas as diferenciações da dignidade antiga, em que o homem tinha mais dignidade que a mulher, em que o cidadão tinha mais dignidade que o estrangeiro, em que o proprietário tinha mais dignidade do que o escravo. Acabou isso. Não há inferioridade da mulher, não há inferioridade do estrangeiro, não há inferioridade do escravo. Todos sois um em Cristo. Afirmação de tipo religioso, teológico. Todo batizado é igual a outro batizado. Absolutamente igual, do Papa ao último pecador. Né? E a hierarquia é meramente funcional ou na ordem sacramental, dependendo da
de como a gente esteja interpretando. É claro que haverá hierarquia. Então, a ideia de que nós temos uma dignidade absoluta, chamada da imagem de Deus, imago Dei, vai ser secularizada. E por isso nós podemos participar da sociedade em par de igualdade. Igualdade democrática. Nós somos igualmente livres. Você é livre. Eu também. Agora a gente vai ter que equacionar a nossa liberdade numa relação fraterna, de irmãos. O que é a fraternidade se não a relação entre irmãos, filhos de um mesmo pai? Que podem se entender porque tem uma faculdade comum, que é uma faculdade moral e intelectual, que é a razão. Razão moral, a gente tem o direito, que é a legislação. E claro que isso também vem da cultura judaica, da cultura grega e da cultura romana, pré-cristã. Então, sem dúvida nenhuma, essa é a estrutura e a meu ver, tá, essa aqui é a minha tese, é uma coisa que eu estudo, que eu pesquiso, que eu defendo com base numa série de autores, se a gente se afastar dessa matriz, a gente recai em desigualdades pagãs. A gente recai numa sociedade exploratória que desvaloriza o ser humano e torna a morte banal. Tem outra Então, pergunta. os dois sistemas totalitários do século XX, como o nazismo e o comunismo, são recaídas no paganismo. Eu não tenho dúvida. Inclusive, a Hannah Arendt faz um estudo, né, na obra dela, A Origem do Totalitarismo, apontando exatamente essas duas esferas como os regimes totalitários que mais tiveram impacto. Né? Santo Agostinho, ele foi o primeiro a tentar fazer essa associação entre fé e razão. Não falar só da fé e da razão, mas associá-las. Do ponto de vista cronológico, não. Mas do ponto de vista efetivo, de um projeto bem sucedido, talvez sim. Uhum. Aqui, obviamente, que haveria divergências. Primeiro que existem duas igrejas na antiguidade. Não que sejam duas igrejas diferentes, mas duas formas intelectuais diferentes de lidar com a revelação, que é a igreja oriental grega e a igreja ocidental latina. Então, só isso distingue muito um São Gregório de Nissa, um São Basílio Magno, um São Gregório de Nazianzus, um São João Crisóstomo, de um Santo Agostinho, Santo Ambrósio, São Jerônimo, São Gregório Magno. Então, Santo Agostinho já está em homo de gigante, tá certo? Não existe pensamento ab nihilo, não existe pensamento do ex nihilo. Mas é o primeiro que me parece ter conseguido articular o neoplatonismo, que era a filosofia mais forte da antiguidade, com a revelação. Então, acho que o projeto consumado, sim. Certo. Tá? E se você compará-lo com Santo Tomás, há muitas razões de nós acreditarmos, olha que eu sou agostiniano, muitos motivos de nós acreditarmos que Santo Tomás conseguiu articular isso de uma forma ainda mais perfeita, ainda mais completa. Então, sempre há uma tradição. Eu comecei falando de hermenêutica. Então, na hermenêutica eu não tenho o primeiro. Uhum. Professor, acho que dá para fazer mais uma pergunta. Como você vê na atualidade essa ideia que eu percebo muita gente que se diz religiosa, mas não compreende os ritos, os mitos, o culto, a oração. Muitas vezes as pessoas encaram a religião como um hobby, né? E até você falou, né? O cristianismo não é... Você falou assim, o cristianismo não é fantasia, não é palhaçada, não é palhaçada. Mas parece que muita gente parece que não consegue captar a essência, a mensagem, a palavra, né? A prática evangélica de Jesus. Parece que as pessoas não captam, encaram aquilo de uma maneira que não é... É como se estivesse meio que perdido ainda. Como é que você encara isso hoje? Olha, há duas questões aqui. Uma teológica, outra histórica. A teológica é o fato de que, por mais que a mensagem cristã seja universal, ela não será alcançada por todos. Uhum. Esse é o mistério do mal e da iniquidade. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Né? Então, Pilatos e Herodes, e os fariseus, e Judas, e muitos outros negaram a Cristo. Então, não entendem muito bem, não aceitam, não conseguem compreender a Cristo ou a Deus no sentido maior. Do ponto de vista histórico, a gente tem uma religião hoje em dia que é religião subjetivista, psicológica, da prosperidade, da libertação, uma série de ativismos e de antropocentrismos que dificultam e impedem a virtude da fé, que está ligada à virtude da escuta, à virtude da obediência a Deus, no caso da tradição católica, por intermédio de uma mestra, que é a Santa Igreja, que tem uma doutrina que deve ser explicada, ensinada. E não esqueceram, sobretudo, professor Hugo, da palavra-chave, que é a de conversão. As pessoas não querem se converter, não querem mudar, querem uma religião que
seja uma sublimação das suas vontades. Quer uma religião que seja uma racionalização do modo como ela já vive. Então ela quer uma religião dela, para ela. E não entende, tá? Não estuda, não vai atrás, né? Não tem uma percepção de que não é isso que se está fazendo há 2000 anos. Muito pelo contrário. Está se convertendo para passar pela porta estreita. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas as pessoas querem dinheiro. As pessoas querem sexo, querem poder,